Professora Camila Orlando, treinadora do Palmeiras, repercutindo a estreia da equipe no Brasileirão Feminino 2025. Professora, o 0-0, na sua avaliação, condiz com o que a equipe produziu durante os 90 minutos? Eu acho que a gente teve um primeiro tempo um pouco que a gente conseguiu dominar mais as ações, né? Eu acho que a gente tinha que ter encontrado o nosso golzinho ali. O segundo tempo o Red Bull conseguiu explorar um pouquinho mais algumas trocas que a gente fez, alguns espaços que a gente estava deixando. Acho que a gente não pode deixar isso acontecer e melhorar nossas trocas, né? Eu acho que quando a gente ganha jogador do banco, fazer com que alguma coisa mude, com que a gente traga novidades para o jogo, acho que é um passo. Mas no primeiro tempo eu acho que a gente tinha que ter encontrado um gol, sim. Eu tenho uma opinião a respeito da competição Brasileirão Feminino. São 15 jogos de altíssimo nível, né? Que muitas equipes, né? Não vou dizer a maioria, mas muitas equipes só terão essas 15 partidas de alto nível no ano, na sua histórico. Como é que qual a sua opinião a respeito dessa ideia, dessa minha opinião, e também como você vê o Campeonato Brasileiro nesse ano de 2025, que pode ser o último, né, já com 16 equipes, e se nós temos, né, 20 equipes de alto nível no Brasil? Eu acho que o campeonato com certeza é muito equilibrado. Eu acho que para poder fortalecer, eu acho que a gente pode sim seguir evoluindo o calendário do Campeonato Brasileiro, mas junto com isso eu acho que a gente tem que evoluir os campeonatos estaduais. Então as equipes de São Paulo vão ter um calendário muito recheado, de muitos jogos. Então, mas falando em relação ao Campeonato Brasileiro, com certeza o campeonato mais equilibrado dos últimos tempos, todo mundo muito adaptado a esse novo formato do jogo, com as equipes muito equilibradas. E sim, eu acho que a gente tem 20 equipes para realmente dar esse próximo passo, e se a gente não tiver, a gente vai puxar outras equipes para que elas possam seguir junto, caminhando com o desenvolvimento do futebol feminino brasileiro. E para terminar, professora, hoje o próximo adversário da sua equipe, a equipe do América, empatou lá contra o Juventude, um caçula da elite do futebol feminino. Não sei se você teve tempo de avaliar, de assistir pelo menos alguma coisa. O que você projeta para essa partida, já que teremos mais uma vez um grande estádio, como o Estádio Independência, como palco dessa partida, onde o América é o mandante? Bom, eu não consegui assistir ainda, né? Claro, eu estava completamente focado aqui na partida, mas a primeira coisa que eu vou fazer agora é estudar o América. Bom, a gente vai ter que fazer o nosso jogo, a gente tem que dar os próximos passos na competição. A gente sabia que hoje não ia ser o nosso melhor jogo da temporada, mas a gente precisa tornar o segundo jogo o nosso melhor jogo da temporada e ir pelos 3 pontos, né? Então é isso. Camila Orlando falando na vitrine. Obrigado, professora. Professor Humberto Simão, treinador da equipe do Red Bull Bragantino, repercutindo aí o pós-jogo, né, dessa estreia da equipe no Brasileirão Feminino 2025. Professor, eu habitualmente costumo dizer que a elite do futebol feminino proporciona apenas 15 grandes eventos, grandes partidas, né, com alto nível para boa parte das equipes que participam. O Red Bull Bragantino é uma equipe que participa do Campeonato Paulista, que tem também grande parte de equipes de elite, de alto nível. Qual que é a sua avaliação desse pensamento e também a avaliação dessa estreia da equipe na partida de hoje? Boa noite. O Campeonato Brasileiro está cada vez mais forte, mais competitivo. A gente viu aqui um grande jogo, muito equilibrado. Palmeiras com um grande elenco, com uma grande equipe. Red Bull Bragantino sempre mostrando a força que tem, sempre mostrando que ano a ano está mais forte, com as jogadoras do banco vindo e melhorando a qualidade do jogo. A gente tem um elenco muito coeso. Isso é reflexo da evolução do futebol feminino como um todo. Falando um pouco do Campeonato Paulista, com esse novo formato a gente vai ter mais clássicos ainda, né? Porque ida e volta agora, o que vai fortalecer ainda mais o nível da competição. Infelizmente, alguns times tradicionais não vão fazer parte nesse primeiro momento. A gente lamenta pela história dessas equipes, mas a gente acredita que o retorno deles é breve e a gente vai conseguir manter essa evolução, tanto no Campeonato Paulista, como a gente viu aqui hoje. Teve já o Inter e o Bahia fazendo um grande jogo, o Juventude e o América também. Acredito que daqui para frente não tem mais volta, as equipes estão se fortalecendo, estão se estruturando de tecnologia, de pessoas, de profissionais competentes, e o produto final disso é um jogo mais organizado, atletas com melhor qualidade, e a gente colhe os frutos lá na frente. E já projetando a próxima partida, a partida diante do Internacional, a equipe
fazendo valer o fator casa, jogando como mandante. O que você conseguiu absorver ou observar, na verdade, do seu próximo adversário, a equipe que foi superada hoje dentro de casa, não só pelo fato de ter sido superada dentro de casa, mas também dentro daquilo da pergunta anterior, que é justamente esse nível elevado das equipes e também algo que, na minha opinião, a sua equipe e a equipe do Palmeiras padeceram hoje, que foi justamente a questão do ritmo de jogo. O Bahia já vem de uma Supercopa com uma exigência muito grande e o Internacional fazendo a sua primeira partida oficial. O que é que a gente pode projetar e que você tem em mente, o que é que você conseguiu observar de Internacional e Bahia na partida de hoje? Cada jogo é um jogo, né? O Inter foi um jogo muito equilibrado, ficou com uma jogadora a mais e ali, num determinado momento, as coisas aconteceram. A gente sabe que vai ser um jogo completamente diferente. Falando um pouquinho daqui, a estreia, ela é sempre um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de ansiedade, um pouquinho mais de insegurança em alguns momentos. Então a gente sai muito mais fortalecido do que a gente chegou para justamente na nossa casa contra o Inter, que é uma grande equipe. A gente sabe do potencial que tem, do elenco que tem, as jogadoras que vêm do banco também sustentando bem a partida. Então a gente sai com uma confiança elevada para a gente chegar lá e fazer um jogo ainda melhor, um jogo com mais qualidade com a bola. Como você bem disse, faltou um pouquinho mais de bola no pé, do ritmo em si, o que é natural para essa primeira partida, mas a gente está muito confiante que a gente vai conseguir elevar ainda mais o nosso nível de jogo. E para encerrar, professor, eu sei que você não vai individualizar a atuação das atletas, mas o que dizer das atletas que fizeram a estreia na equipe do Red Bull Bragantino na partida de hoje? Olha, eu tenho muito orgulho desse grupo como um todo, de verdade. É um grupo muito comprometido, é um grupo muito profissional, é um grupo que põe o coração em cada partida, e isso pra gente é o nosso objetivo maior, né? Então a gente vê as jogadoras saindo do banco, mesmo estreando, a Pamela nova e aumentou o nível da partida, a Vivian, a Laura, a Ana, que entrou muito bem também, todas essas que chegaram no Red Bull esse ano tiveram sempre muito apoio das que já estavam. Então nosso modelo ele é muito coeso. E aí isso, como eu disse, nos fortalece ainda mais, nos deixa mais otimistas para brigar por coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Maravilha, professor Humberto Simão falando na vitrine. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite.